Vamos fazer uma leitura alternada, meus irmãos. Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 22. Todos acharam? Diz o texto sagrado: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Todos juntos, irmãos, o 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós acabamos, Senhor, de ler uma história extraordinária.
A Tua palavra, Pai, que é verdadeira, inspirada, que não mente, que não falha, Pai, no propósito de nos ensinar, Pai, a viver de uma maneira agradável a Ti. Pai amado, que nessa noite, a palavra que fique, Senhor, em cada coração aqui seja: o Senhor é soberano, o Senhor é todo-poderoso, Yahvé é grande, domina sobre tudo, tem toda a autoridade e ao mesmo tempo é bom, é misericordioso, é gracioso. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor console, Pai, a quem precisar ser consolado. Que o Senhor conforte, que o Senhor fortaleça, que nós, Pai, venhamos temer ainda mais o Senhor. Abençoa, Pai, esse momento de edificação, no Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, lidar com o livro de Jó não é fácil. Um pastor chamado Iago Martins, ele há pouco lançou um livro que é um comentário sobre os primeiros capítulos do livro de Jó. E ele, nesse comentário, diz que o livro de Jó é um dos livros mais indigestos de toda a Bíblia, principalmente, irmãos, para aquelas pessoas que desprezam a soberania do Deus Todo-Poderoso. Principalmente, irmãos, para aquelas pessoas que têm como principal propósito, irmãos, lançar dúvida no coração de outros se Deus é ou soberano ou bom. Irmãos, o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é bom e faz tudo o que faz para a glória do Seu nome em toda a criação. Irmãos, por que o livro de Jó é um livro indigesto, apesar, irmãos, de ser muito necessário e urgente para todos nós? Porque este livro, irmãos, ele não apenas apresenta Yahvé enviando sofrimento aos seus filhos, não somente, irmãos, permitindo que filhos retos, justos, íntegros, que temem a Ele e que se desviam do mal, sofram, mas tudo o que Deus faz, irmãos, é para glorificar o seu próprio nome. Ele é soberano. Não perca de vista que o nosso Deus, Ele é soberano. E essa mensagem de Jó, irmãos, ela é uma mensagem escandalosa, principalmente para os nossos dias, de uma teologia do coach ou de uma teologia da prosperidade, como foi o assunto do encontro pastoral de sexta-feira. Meus irmãos, pode ser difícil para mim e para você digerir isso, mas Deus permite o sofrimento. Deus, Ele permite a prova. Deus permite, irmãos, que filhos e filhas passem por situações terríveis. E como eu já sinalizei, irmãos, e isso não tem nada a ver com aquela discussão sobre a presença do mal no mundo, em dizer que Deus ou é soberano ou é bom. Se Deus é soberano, Ele não é bom. Se Ele é bom, Ele não tem todo o poder. É isso, irmãos, que sai da boca de pessoas que vêm questionar a existência de Deus, como também a atuação da providência de Deus em toda a sua criação. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que Deus não somente é soberano, Ele é bom, Ele é muito bom, Ele é gracioso, e as Escrituras mostram isso. Deus soberano, Satanás, irmãos, tendo que se apresentar à presença de Deus e falar somente quando Deus pergunta. Deus é soberano. Deus, Ele está sentado no trono. Ele tem um cetro de poder em suas mãos, e ao mesmo tempo Ele é bom. E ao mesmo tempo, como nós cantamos, Ele nos tira da lama, Ele põe os pés na rocha, Ele salva o nosso coração.
Irmãos, Deus, Ele é muito bom. Deus é soberano mesmo em meio à presença do mal. E o livro de Jó, irmãos, está aqui para mostrar isso. O livro de Jó, irmãos, mostra nos sofrimentos dos justos, dos filhos, Deus sendo soberano e ao mesmo tempo ministrando a sua graça, porque Ele é justo, Ele é bom. E por isso, irmãos, o livro de Jó, ele é urgente, ele é necessário, principalmente quando nossas famílias estão passando por lutas e provações. Ele é necessário, irmãos, para aquelas famílias que estão passando pela provação da enfermidade, pela provação do luto, por ter perdido pessoas, entes queridos, irmãos, para tantas outras circunstâncias. Eu e você, nós temos que lembrar como esse título da pregação: a soberania de Deus em todas as circunstâncias da vida. E a primeira lição que nós aprendemos, irmãos, do versículo 1 ao 5, é que Deus é soberano nos momentos de fé vigorosa e de prosperidade. Deus é soberano nos momentos de fé vigorosa e de prosperidade. Veja o texto, por favor. Diz a palavra, irmãos, que Jó era um cidadão de uma cidade chamada Uz, mas que até hoje, irmãos, a localização dessa cidade permanece desconhecida. Olha como o texto apresenta Jó. Jó, irmãos, é de uma época pré-patriarcal. Jó aqui, irmãos, ele não é apresentado em sua genealogia. Você não vê o livro de Jó começando com a genealogia de Jó. Não se faz, irmãos, menção de tribo ou clã a qual pertença essa figura real e importante, irmãos, para essa lição em nossas vidas, que é a figura de Jó. Não é feita, irmãos, nenhuma referência ao tempo em que Jó viveu, mas uma coisa é certa, irmãos: Jó é um personagem real. Jó, irmãos, de fato, ele viveu como um herói pré-patriarcal. Jó, irmãos, ele não é um arquétipo. Jó não é uma ideia, irmãos, uma ideologia ou algo que serve para mim e para você como um padrão simplesmente de paciência. Jó não é fictício, Jó é uma figura real, testemunhada até pelo próprio Deus, que era reto, justo, temia a Deus e se apartava do mal. Jó é uma figura que representa a todos nós em pleno sofrimento. Irmãos, o modo como o livro de Jó é composto tem como objetivo apresentar Jó como aquele que simboliza todos os justos em sofrimento. Olha como todos os justos, irmãos, devem lidar com o sofrimento, principalmente aqui no início do livro de Jó. Veja aí o versículo 1, por favor. Olha o que o texto diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha, dois grupos de pares, irmãos, para se referir ao caráter de Jó e ao relacionamento de Jó com Deus. O primeiro par: Jó era íntegro e reto. Olha o segundo par: temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, irmãos, a Escritura Sagrada tem como objetivo mostrar um homem, irmãos, de caráter imaculado, uma fé devota. Em algumas versões tem íntegro e reto, em outras versões irrepreensível e justo. Assim era Jó. E mesmo assim o que, irmãos? Sofreu. Jó era reto, justo, íntegro, irrepreensível, mas Jó, mesmo assim, sofreu na presença de Deus. Irmãos, Jó, na condição de uma pessoa íntegra e reta, ele tinha uma motivação pura. Olha mesmo como a palavra de Deus fala acerca de Jó. E a ideia, irmãos, de que Jó era uma pessoa irrepreensível, não significa dizer que Jó não tinha pecado.
Jó, ele era pecador, mas ele vivia, irmãos, em estreita intimidade com Deus. Jó era uma pessoa que se deleitava na obediência à lei de Deus, que serve a Deus, irmãos, como aquele servo que serve de todo o coração. O apóstolo Paulo, irmãos, é claro em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Deus colocou a sua lei no coração do homem. E diante de Deus, irmãos, Jó era irrepreensível. Olha o entendimento, irmãos, de justo. Justo aqui, aplicado a Jó, era uma pessoa, irmãos, que vivia em fidelidade aos estatutos de Deus. Jó tinha uma maneira honesta e compassiva de se relacionar com outras pessoas. Diz o texto, irmãos, no capítulo 31, do versículo 13 ao 23 de Jó, que Jó, irmãos, era uma pessoa que tratava seus servos de uma forma imparcial e justa. Jó, irmãos, era zeloso, mostrava misericórdia ao desventurado, mas mesmo assim, Jó sofreu. Mas sofreu na presença de Deus. Irmãos, olha o segundo par. Diz o texto, na parte final do versículo 1, que Jó era temente a Deus. Jó se desviava do mal. E os amados sabem a definição de temor a Deus. Temor a Deus, irmãos, é uma sólida confiança em Deus. Eu temo a Deus quando eu creio, irmãos, que Deus, Ele cumpre cada uma de suas promessas. Cada uma de suas palavras Deus cumpre, sejam palavras dirigidas aos justos, sejam palavras dirigidas aos ímpios. Eu temo a Deus quando eu confio e o respeito de forma reverente, crendo que Deus não é homem para que minta e é poderoso para cumprir tudo o que fala. Irmãos, Jó se desviava do mal. Ele se agradava da presença de Deus. E ele, irmãos, era grato por estar, irmãos, em fidelidade a Deus, sabendo que não era por méritos próprios, não era por força própria, mas Jó entendia, irmãos, que Deus o abençoava. E tudo que Jó fazia era por amor a Deus, amor à sua família. Veja como ele amava os filhos. Diz que ele, irmãos, sacrificava em nome dos filhos. Ele amava os seus filhos. Ele pastoreava o seu lar. Ele era um missionário dentro da sua casa. Ele sacrificava, preocupado se no coração alguns desses filhos tinha blasfemado contra o Senhor. E o texto, irmãos, vai continuar testemunhando de Jó. Jó, irmãos, era uma pessoa que era rica. A mais rica de todo o Oriente. Esse era Jó. E o que é interessante, de acordo com Provérbios 3, versículos 9 e 10, irmãos, Jó era uma figura que representava bem o que é a bênção de Deus na vida de um homem. Jó, ele tinha o quê? Prosperidade financeira, prosperidade no lar. E isso tudo cooperava, irmãos, para que Jó fosse um típico representante de um homem sábio dentro da antiga aliança, como o livro de Provérbios vai dizer. E o profeta Ezequiel, em Ezequiel 14 e 20, vai dizer que Jó, juntamente com Noé e Daniel, eram os homens mais justos do seu tempo. Olha que testemunho bíblico extraordinário. E o texto vai continuar mostrando, irmãos, a prosperidade de Deus na vida de Jó. Veja aí os versículos 2 e 3, por favor. Olha a palavra o que diz. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Irmãos, isso é pura prosperidade. Biblicamente falando, pura prosperidade. Irmãos, prosperidade não era só os campos de Jó, o rebanho de Jó, a riqueza, a quantidade de servos que ele tinha debaixo das suas ordens para administrar os seus bens. Riqueza, irmãos, está representado aqui também no versículo 2. 7 homens, 3 mulheres, que viviam como, irmãos, em desavença? Não. Jó era um homem abençoado com muitos filhos, e filhos que viviam em
harmonia. Quando um dava uma festa, os outros 9 vinham. Os homens se reuniam, vamos chamar nossas irmãs. Havia harmonia no lar de Jó. Olha o versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Irmãos, de fato, Jó era um homem tremendamente abençoado com Deus. Jó era rico, irmãos, em todos os aspectos. Jó prosperava espiritual e financeiramente. A riqueza de Jó, irmãos, impressionava. Jó, irmãos, nessa época, nós podemos dizer que ele era bilionário. Ele era o homem mais importante, mais rico, mais sábio do Oriente. Eu e você não temos dúvida em relação ao testemunho da palavra. Deus demonstrou totalmente, irmãos, na vida de Jó, favor. Abundância do favor de Deus, não somente nessa herança financeira, mas em seus filhos. Por isso, Jó é tido como o homem mais próspero do Oriente. Veja o que Jó possuía financeiramente. Jó possuía, irmãos, gado miúdo. Só desse gado miúdo, 7.000. Jó possuía 3.000 camelos, que simbolizava que ele estava ligado, irmãos, ao comércio de caravanas. Jó, irmãos, trabalhava nas suas terras por intermédio de vários e vários servos, irmãos, que levavam juntas de bois, que levavam jumentas, que fazia somente, irmãos, a prosperidade de Jó enriquecer. E a riqueza de Jó, irmãos, ultrapassava a de qualquer outro homem. Veja aí os versículos 4 e 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, harmonia. Irmãos, quantas famílias têm 4, 5 filhos e dentre esses muitas vezes tem um intrigado com o outro? Não quer comunhão, não quer harmonia, não quer relacionamento. Jó não. Jó, ele tinha 10 filhos que viviam em harmonia. Os homens faziam a festa e diziam: não podemos deixar as nossas irmãs que moram com nosso pai, que são solteiras, fora dessa festa. Vamos convidá-las também. Diz aí a parte final do versículo 4, irmãos, para comerem e beberem junto dos filhos homens. Olha o versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, os comentaristas dizem, irmãos, que cada filho, pela sua riqueza, como também, irmãos, pela harmonia de seu lar, dava festas que duravam mais ou menos 7 dias. Um dava festa, 7 dias, aí Jó se preocupava, mandava o servo: purifica meus filhos, amanhã de manhã cedo eles têm que estar aqui, nós temos que sacrificar, porque pode haver no meio dessas festas, desse momento de alegria, do beber vinho, pode ter blasfemado contra o meu Deus, e eu tenho que purificar os meus filhos. E eu tenho que sacrificar pelos meus filhos. E eu desejo o perdão de Deus, e a graça de Deus, e o shalom de Deus sobre os meus filhos. Olha a continuação do texto, irmãos. Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada. Irmãos, olha o sacerdote aí do lar. Se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: olha o zelo de Jó para com a glória de Deus e o cuidado espiritual para com os seus filhos. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Irmãos, era um hábito na vida desse homem justo e temente a Deus zelar pela vida espiritual do seu lar. Esse era Jó. Mas mesmo com tudo isso, irmãos,
Jó sofreu. Mas eu quero que você entenda que eu estou enfatizando, diante de tudo isso, Jó o quê? A ideia, irmãos, é enfatizar a soberania de Deus. Na fé vigorosa, na época de bênçãos, como também em momentos de tribulação. O justo sofre, irmãos. Não tem essa ideia, irmãos, da teologia da prosperidade, que o crente não sofre. O crente só enriquece. O crente só desfruta de uma saúde impecável. Não tem isso de acordo com a palavra de Deus. Na palavra de Deus, homens e mulheres que temem ao Senhor sofrem. A exemplo de Jó, que representa todos esses. Irmãos, o texto diz que a riqueza e a piedade de Jó era extraordinária. Jó zelava pela sua casa, irmãos. Jó, ele cuidava dos seus filhos e das suas filhas. Uma característica da nobreza de Jó, irmãos, era uma fé dinâmica, ativa em Deus. Pastoreava o lar, era missionário em sua casa, propagava a fé, cria no Messias que viria morrer, irmãos, por todos os filhos de Deus. Por isso ele sacrificava. Não tem, irmãos, lógica o sacrifício hoje sem a esperança de um sacrifício maior apontado a Cristo Jesus. E Jó esperava. Jó cria, irmãos, naquele que viria. Irmãos, Jó, ele zelava pela mensagem de salvação dentro da sua casa. Ele fazia holocaustos, sacrifícios expiatórios pelos seus filhos, irmãos, porque ele tinha medo. Ele tinha medo no sentido de temor. Ele tinha temor a Deus. Vai que um tenha amaldiçoado a Deus em seu coração. Jó, irmãos, ele era temente a Deus. Jó, irmãos, apesar de tudo isso, Jó enfrentou o sofrimento. Porque a gente pode pensar, irmãos, que o sofrimento vem simplesmente como castigo. E não é bem assim. Tem momentos de quê? Tem momentos da disciplina de Deus, sim ou não? Sim. Mas tem o momento da prova da fé. E o sofrimento aqui, irmãos, era provação da fé de Jó. Irmãos, sai a cena da terra, entra o cenário do céu. Nós estamos mencionando, irmãos, sobre a sabedoria de Deus em todas as circunstâncias da vida. Primeira lição: Deus é soberano nos momentos de fé vigorosa e de prosperidade. Deus continua soberano mesmo quando o inimigo de nossa alma nos acusa e trama contra nós. Deus continua soberano, irmãos. Essa cena agora do céu é extraordinária. Como também, irmãos, nos leva a ter um grande temor diante de Deus. Olha o que diz o texto a partir do versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O contexto agora, irmãos, é uma mudança de cenário. Sai da terra, vai para o céu, e no céu há uma assembleia dos filhos de Deus diante do Deus Todo-Poderoso. Os filhos de Deus aqui são quem, irmãos? Os anjos. Os anjos, irmãos, eles vêm à presença do Senhor, eles se apresentam, irmãos, olha a soberania de Deus, para dar a Deus satisfação de suas atividades e receber do Deus Todo-Poderoso novas ordens. A gente pensa, irmãos, que os anjos estão todos ali no céu. Não faz outra coisa a não ser louvar a Deus, bendizer ao Senhor. Irmãos, anjos são os servos de Deus. Haja visto o que diz Apocalipse. Irmãos, os anjos são ministros do Senhor. O nosso Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Os anjos, irmãos, fazem a vontade do nosso Deus. E olha a soberania. Se apresenta, presta conta, recebe novas ordens. Deus é soberano.
A continuação, irmãos, é que nessa ocasião, Satanás também veio entre os filhos de Deus e se apresenta diante do Senhor. Aqui, irmãos, entenda esse cenário como se fosse um fórum ou uma assembleia para fornecer, irmãos, abertamente a todos uma imagem do quanto nosso Deus é soberano na vida dos seus justos. Olha que coisa extraordinária. Esse fórum, irmãos, é aberto. E Yahvé, irmãos, permite nesse fórum que Jó seja o quê? Testado. Que Jó seja provado. Ou seja, o nosso Deus, ele tem um quê, irmãos? Um plano. Eu quero que você entenda isso. Dentro da soberania de Deus, Deus não faz nada por acaso. Deus não é pego em surpresa. Não existe, irmãos, a ideia de teísmo aberto, que Deus não sabe o que tem no futuro, Ele não sabe o que vai acontecer, Ele não tem controle sobre outros poderes, irmãos. O nosso Deus, Ele é totalmente soberano. E essa assembleia, irmãos, serve para mostrar isso. O nosso Deus, Ele tem plano. Lembra o que Jó vai fazer lá no final do livro? Reconhecer o quê? Que os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó vai entender lá na frente. O meu Deus tem planos. E aqui, irmãos, é claramente demonstrado o plano de Deus. Deus, irmãos, Ele estabelece como plano testar a vida do seu servo. Testar a fé de Jó. O que aconteceu com Jó, irmãos, não foi uma conspiração. Não foi, irmãos, numa sala secreta, numa sala que seria ou poderia ser chamada de sala de injustiça, aonde Satanás vai confabular com Deus para dizer assim: vamos maltratar Jó. Não, irmãos, não é nada disso. Ou seja, essa assembleia, ela é pública. Todos os entes no céu estão vendo e ouvindo o que está acontecendo. E tudo é para a glória de Deus e para o teste da fé. E eu quero acrescentar mais uma coisa, irmãos. Sabe o que Deus faz na vida de Jó e por que Ele faz? Ele faz para envergonhar o maligno. Ele faz para envergonhar Satanás. Ele faz para humilhar o acusador. Por isso, irmãos, ele chama a atenção de Satanás para um filho que é o que, irmãos? Como diz o versículo 1: reto, justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Irmãos, o objetivo do nosso Deus é, através da vida de Jó, humilhar e envergonhar Satanás. Jó me serve, e não é pelas minhas bênçãos, mas é porque me ama. E isso vai ficar claro ao longo do texto, irmãos. O que acontece aqui, irmãos, é que é abertamente decidido e revelado na Assembleia Celestial o plano de colocar Jó em prova. E nesse contexto, a motivação de Deus, irmãos, é baseada na confiança que ele tinha em Jó. Eu e você precisamos, ao ler o capítulo 1 de Jó, ter esse critério dentro da nossa interpretação. Deus não faz o que faz na vida de Jó, irmãos, por outro motivo, a não ser porque Ele confia no seu filho. Ele confia no seu servo. Ele tem, irmãos, plena consciência de que no coração de Jó havia temor por ele. Olha a continuação do texto, olha o versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás. Irmãos, aqui é a soberania de Deus, percebe? Quem é que pergunta primeiro? É o Senhor. Quem tem autoridade, fala primeiro. Irmãos, Satanás, ele vem, se apresenta e ele está calado e não abre a boca enquanto Deus não pergunta. E aí Deus pergunta a Satanás: de onde vens? Aí depois que o Senhor pergunta, Satanás vai responder: autoridade de Deus. Satanás responde e diz: de rodear a terra
e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha que interessante. A gente acha, irmãos, que é o maligno que já foi com a acusação pronta. E antes de Deus falar, ele fala: olha, Jó, só te louva, só te bendiz porque é abençoado. Não. O texto, irmãos, tem uma lógica, tem um ordenamento. Deus pergunta, depois o cão é que fala. Deus pergunta e depois o maligno é que fala. E ainda mais, irmãos, quando Deus pergunta, Satanás não tem o direito de ficar calado, ele tem que responder diante de Deus. E ele responde: olha, eu vim de passear, de rodear a terra. E Deus pergunta mais uma vez ao maligno: observaste o meu servo Jó? Quem chama a atenção, irmãos, do maligno é Deus em relação a Jó. É Deus que diz: olha, tu viste meu servo Jó? Irmãos, qual é o plano de Deus? É mostrar, irmãos, que o maligno, ele está errado nas acusações que ele faz. É para humilhar o inimigo, irmãos. É para dizer que há justos que servem a Deus não pelas bênçãos que recebe, mas primeiramente pelo amor de quem vem as bênçãos, o Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, olha o que Deus diz. Deus aqui, irmãos, reafirma o que a palavra já falou no versículo 1. Veja como era Jó. Porque no primeiro versículo a gente poderia pensar assim, né? Tirando a ideia da inspiração. Não, foi o autor do livro de Jó que, ouvindo acerca de Jó, disse que ele era íntegro, ele era reto, ele era irrepreensível, temente a Deus, se desviava do mal. Não, irmãos. O versículo 8 diz que essa era a impressão do próprio Deus em relação a Jó. Olha o restante do versículo 8, a parte B. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, esse era o testemunho de Deus para o maligno em relação ao seu servo Jó. Irmãos, uma coisa que a gente aprende, e lendo Daniel, irmãos, está lá tão claro. Capítulo 4, versículo 26, bem na parte finalzinha, o texto vai dizer: olha, quem governa não é a terra, o céu é que domina sobre tudo. Quem domina é o céu. E olha que coisa espetacular, irmãos. Jó estava onde? Na terra. Mas o versículo 8, Deus testemunha no céu em relação à forma de viver Jó diante da presença de Deus. Significa o quê? Os céus veem como nós vivemos. Os céus, irmãos, sabem como eu e você nós temos vivido, o que nós temos praticado, o que a gente tem feito. O céu tem visto, porque quem domina é o céu. Irmãos, Deus volta a atenção do maligno para Jó. E o propósito, irmãos, do nosso Deus é demonstrar que um ser humano podia viver uma vida justa e irrepreensível. Irmãos, nós podemos dizer, num bom sentido, que Deus se orgulhava de Jó. Jó é chamado por Deus meu servo. Ele é meu servo na terra. Irmãos, com esse título, Deus estava reconhecendo a fidelidade e a obediência de Jó. E além do mais, irmãos, Deus afirma que Jó era um homem verdadeiramente justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E diante, irmãos, da fala de Deus, o inimigo faz o quê? Ele se incomoda. O acusador, irmãos, ele não vai ficar calado.
Mas ele continua ainda naquela relação. Deus é soberano e o que ele faz é responder para com o soberano. Olha o texto, irmãos, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Olha o acusador. O acusador, irmãos, quer questionar o testemunho de Deus em relação ao próprio servo, em relação a Jó. Veja o versículo 10. Acaso não cercaste com sebe? Sebe, irmãos, é uma cerca de plantas ou de arbustos e ramos secos, colocado para proteger vinhas e quintais. O maligno diz: Jó te louva, Jó te bendiz, ele te cultua, porque o Senhor cerca ele. Porque tu o protege, tu cerca ele, a casa dele, tudo quanto ele tem. A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Veja a ousadia do acusador das nossas almas. Satanás acusa e questiona, irmãos, a fala de Deus para com o seu servo, dizendo assim: será que Jó te louva sem motivo? Será que Jó te louva sem razão, sem interesse próprio, sem egoísmo? Será que é verdadeira a adoração a Deus? O Senhor tem abençoado ele abundantemente, tem protegido, cercado. O Senhor tem multiplicado os rebanhos dele, campos produtivos. Irmãos, o maligno estava errado quando diz que Deus abençoou Jó? Não. Entenda, irmãos, o maligno, ele não só fala mentira. Deus coloca verdade até na boca do maligno. Você sabia disso? Toda verdade procede de Deus. Toda verdade procede de Deus. Até quando essa verdade é dita pela boca do diabo. O diabo, irmãos, ele não errou no seguinte aspecto: que de fato Deus abençoou Jó abundantemente. Deus o abençoava de todas as maneiras. Deus cercava Jó com proteção, com dádivas, com bênçãos. Mas o maligno, irmãos, está errado, falha, peca em lançar suspeita, irmãos, unida à sua acusação de que Jó não servia a Deus desinteressadamente, só por amor. Olha o versículo 11. E essa acusação, irmãos, e esse questionamento, e o lançar essa dúvida está aí. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha que ironia, irmãos. O maligno, ele é sujo. Por quê, irmãos? Porque ele já havia testemunhado que Jó tem o maior temor em relação a Deus. Se não fosse assim, Jó não sacrificava em nome de seus filhos, porque poderia algum deles ter amaldiçoado a Deus no seu coração, no meio daquelas festas. Veja, como é que Jó iria por ele mesmo, pela própria boca, preocupado da blasfêmia, da maldição, sair da boca dos seus filhos, como ele iria blasfemar, ele próprio contra Deus? Mas o maligno lança essa suspeita, lança essa acusação, e estende a tua mão, fere a tudo quanto Jó possuía, e você vai ver a lealdade de Jó e por água abaixo. Você vai ver que Jó vai ser desmascarado nessa adoração e nesse louvor que o Senhor acha que é sem interesse. Satanás, irmãos, ressaltou que Jó ficaria irado e amaldiçoaria o próprio Yahvé se ele tocasse em tudo quanto Jó possuía. Veja aí o versículo 12. Então
Deus mostra, irmãos, a sua confiança em relação ao seu servo. Olha o que Deus diz. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Tudo quanto ele tem está em teu... Estão dormindo? Tudo quanto ele tem está em... Estão dormindo? Tudo quanto ele tem está em teu poder. Irmãos, qual é a ideia? O maligno não faz nada, irmãos, se Deus não permitir. Deus é soberano. Martinho Lutero, irmãos, ele vai dizer, em certo ponto, Lutero não tinha muito cuidado com as palavras, e Lutero vai dizer que o diabo é o cão de Deus. É aquele cão raivoso, mas que está acorrentado de acordo com a vontade de Deus, e ele só vai até um limite, até onde Deus permite ele ir. E é verdade, irmãos, é soberania de Deus. Deus é soberano. Veja, Deus aceitou o desafio de Satanás. Deus aceitou o desafio de Satanás. Deus concedeu, irmãos, a Satanás o poder sobre as posses de Jó. Deus, irmãos, permitiu que Jó tocasse, que o maligno tocasse em tudo quanto Jó possuía, menos em relação ao corpo de Jó. Irmãos, lembre que o que está em jogo aqui é a motivação do comportamento de Jó para com Deus. Se ele iria continuar temendo a Deus, adorando a Deus. E Satanás, irmãos, funciona aqui. Não fique chateado comigo, o que eu vou dizer. Satanás aqui funciona como um instrumento de Deus. Pastor, será que isso é teologicamente ortodoxo? Irmãos, se não fosse assim, Deus não seria soberano. E Ele é soberano. Deus usa a quem? A quem quer, a hora que quer, como quer, da forma que quer, irmãos. Deus, Ele é todo poderoso. Eu e você não podemos duvidar disso. Deus é todo poderoso. Você acha que o maligno faz o que faz porque ele tem poder para fazer? Irmãos, a permissão da parte de Deus. Se assim não fosse, Deus não seria soberano. E Ele é soberano em todas as coisas, irmãos. Deus, Ele tem todo o poder, todo o controle, a não ser que eu estou enxergando palavras que os irmãos não estão enxergando aqui no capítulo 1 de Jó. Deus, Ele é soberano, irmãos. Satanás funciona como um instrumento do teste da lealdade de Jó. Nós estamos falando, irmãos, sobre a soberania de Deus em todas as circunstâncias da vida. Deus é soberano nos momentos de fé vigorosa e de prosperidade. Deus continua soberano mesmo quando o inimigo da nossa alma nos acusa e trama contra nós. Em terceiro e último lugar, Deus não deixa de ser soberano quando acontecimentos trágicos recaem sobre seus filhos. Deus não deixa a soberania dele, irmãos. Deus não deixa de ser glorificado em toda e qualquer circunstância vivenciada pelo servo dele, pelo justo, pelo homem e a mulher de Deus. Irmãos, Jó e a família dele, sem saber o que se passava no céu, imagine, irmãos, é assim conosco. Nós estamos vivendo as nossas vidas, mas no céu está tendo uma assembleia celestial. Olha o temor aí, olha a necessidade do temor que eu e você nós temos que cultivar. A gente está vivendo, maravilha, irmãos, a gente está se alimentando, desfrutando do melhor, filhos abençoados, comunhão, festa, banquete, vinho aí representando a alegria no meio da família, havia harmonia, tudo
prosperando, irmãos. E Jó sem saber o que estava se passando na Assembleia Celestial. Veja o que diz o versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas faziam o quê? Levavam a vida como sempre levava. Comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Irmãos, tudo caminhava em paz. É por isso, irmãos, que no momento de bonança, de fartura, em que tudo está bem, eu e você, nós temos que buscar a Deus mais do que tudo. E a gente tem que fortalecer a nossa fé. E a gente tem que cultivar biblicamente uma esperança viva, porque eu e você não sabemos o dia de amanhã. O que é que foi pregado hoje pela manhã pelo pastor Wallace? Irmãos, o dia está se acabando, irmãos. A gente já está na madrugada. Daqui a pouco, às 6 da manhã, o sol da justiça vai raiar. E eu e você, nós temos que cuidar da nossa fé hoje. Meu irmão, minha irmã, se arrependa hoje. Abandone hoje aquilo que você está fazendo e é contrário a Deus. Cuide, porque a vida está boa, a gente está vivendo, estamos desfrutando. Mas, irmãos, olha o que diz o versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Tudo estava em paz. Jó, irmãos, continuava prosperando nos campos. Alegremente a família estava vivendo. Comida, vinho à mesa. Tudo estava uma bênção. O primogênito dando festa em sua casa, novamente reunindo os irmãos em harmonia. Nos campos, a mesma coisa. O trabalho não parava. Tudo estava caminhando bem. Os bois lavrando, as jumentas levando implementos e suprimento aos campos, os pastores cuidando do rebanho de Jó. Mas aí vem o que, irmãos? Vem o trágico, vem a prova, vem a luta, vem o sofrimento. Veja aí o versículo 14 e 15, por favor. Veja, eles estavam na casa do irmão primogênito, comendo e bebendo vinho, versículo 14, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, veja como o meu e o teu coração deve aumentar o temor e a busca a Deus. As coisas podem acontecer o que, irmãos? De repente pode vir um vento. De repente, irmãos, o trágico pode acontecer. E eu e você não temos controle. Por quê? Porque essa decisão é tomada na Assembleia Celestial. Olha, irmãos, o que acontece. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E que nova! E que notícia, irmãos! Mas veja aí o versículo 16. Falava este ainda, o pastor Jeremias, o pastor Alisson gosta muito, né? Nós gostamos, né, pastor? O pastor Jeremias diz que a provação vem, a luta vem. Aí vem a primeira, ela olha para trás, dá um assovio e chama as outras. E aqui começa, irmãos, uma sequência de quê? Más notícias. É o de repente. Veja aí o versículo 16. Falava este ainda quando veio o outro. Veja, irmãos, o primeiro ainda não tinha terminado de dar notícia. Veja, falava este ainda, quando veio o outro e disse, foi logo interrompendo o outro. Olha, é isso aí, mas tem mais. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Veja o versículo 17. Falava este ainda, quando veio o outro e disse,
Dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Irmãos, é tanto inimigo que surge, que os comentaristas vão dizer, vem provas, irmãos, de todos os pontos cardeais, do norte, do sul, do leste, do oeste, sobre a vida de Jó. Olha o texto que diz, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Mas aí, irmãos, imediatamente entrou um 4º servo para falar, irmãos, da pior notícia que uma pessoa poderia ouvir, principalmente um pai e uma mãe. A notícia mais trágica está aqui, irmãos, versículo 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, ou seja, festejando, em casa do irmão primogênito, versículo 19, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, um vento chamado siroco, e os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, é de repente que pode acontecer, irmãos, tragédias em nossa vida. Mas Deus não deixa de ser soberano. Deus não deixa de estar no controle de toda e qualquer situação. Irmãos, olha como Deus confiava em Jó. E louvado seja Deus, olha como Jó honrou a confiança de Deus para a vergonha do maligno. Veja aí o versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça em sinal de luto e lançou-se em terra e... Irmãos, Jó adorou. Vem 4 notícias trágicas, a 4ª, a pior de todas. Eu perdi meus filhos. 7 homens, 3 mulheres festejando, vem um vento do deserto, dá nas 4 colunas da casa, a casa cai, mata a todos. E Jó, irmãos, dobra os seus joelhos, lança-se em terra, e o que é interessante, irmãos, os comentaristas vão dizer, não há nada de novo aqui no versículo 20. Na postura de Jó em relação a Deus. Jó adorava antes a Deus ou não? Continuou adorando ou não? Sim. Jó continuou, irmãos, adorando. Jó, ele se lançava em terra quando sacrificava pelos seus filhos. Jó mostra, irmãos, o seu lamento, que ninguém vai passar por tudo isso sem derramar lágrimas, sem chorar, sem se angustiar no íntimo. Mas Jó, irmãos, ele não peca contra Deus. Ele, irmãos, lança-se em terra e adora. Veja o versículo 21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor Yahvé o deu e o Senhor Yahvé o tomou. Bendito seja o nome do Senhor Yahvé, que está sobre todos os nomes. Jó louva e bendiz o nome do Senhor, mesmo em meio a tragédias. A submissão de Jó, irmãos, à vontade divina é exemplar. Jó, irmãos, não tem dúvida. Quem tirou tudo isso dele foi Satanás? Não. Foi Deus. É claro, irmãos, o reconhecimento foi Deus que me deu, foi Deus que tomou. Foi Deus que deu, foi Deus o tomou. Veja, eu vou ler para os irmãos prestarem bem a palavra de Deus e não vir com outra hermenêutica. O Senhor o deu e o Senhor fez o quê? O Senhor dá, porque é soberano. O Senhor toma, porque é soberano. E diz o restante: bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, na tristeza, assim como na bênção, Deus
Jó adorou a Deus. E eu quero concluir, irmãos, trazendo algumas verdades para a minha e para a tua vida. A primeira verdade, irmãos, é que o sofrimento não necessariamente alcança um justo, um filho, uma filha de Deus, porque este ou esta está vivendo em pecado. Porque segundo uma teologia toda errada aí, irmãos, tragédia só vem na vida do crente se ele estiver em pecado. Irmãos, Jó, capítulo 1, versículo 1 e 8, faz cair essa teologia totalmente errada e distorcida. Por quê? Porque o texto de Jó era íntegro, era reto, temente a Deus e se desviava do mal. E mesmo assim, sofreu. Outra verdade, irmãos, é que o crente de verdade, ele adoece. O crente de verdade, irmãos, ele passa por situações financeiras difíceis. O crente genuíno, irmãos, ele pode perder bens e entes queridos. O crente verdadeiro, irmãos, ele pode sofrer tragédias em sua vida. O crente, irmãos, ele passa por sofrimentos e provações. Se não fosse assim, Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 a 4, não diz para crentes que estão na dispersão: tende motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, porque tem todo, irmãos, um propósito para a sua aprovação. A aprovação da fé, uma vez confirmada, vai produzir o quê? Esperança. Essa tem ação completa para que sejamos maduros, perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Irmãos, o crente genuíno passa por provação e luta. Deus prova, irmãos, a Jó e é glorificado através da vida de Jó. Irmãos, o Salmo 115, verso 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus é soberano. Irmãos, Daniel 4, versículo 35, a parte C diz: não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus é soberano. Irmãos, o final do livro de Jó é uma comprovação, irmãos, de que Deus tem planos. E o plano de Deus para a vida de Jó, Jó 42:5, era fazer com que Jó conhecesse ainda mais ao seu Deus, a quem ele adora. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, minha irmã, está passando pela luta, a provação? Um plano de Deus para você é fazer com que você conheça mais a Ele. Dependa mais dEle. Que você se volte a Ele. Ele vai se revelar a você no meio desse sofrimento mais do que nunca, se você o buscar de todo o seu coração. Ele vai revelar graça, misericórdia e o quanto Ele ama os seus filhos em Cristo Jesus. Irmãos, o diabo, ele está sujeito ao controle celestial do nosso Deus. Não tenha medo do maligno, tema a Deus. Eu e você não podemos brincar com a nossa vida espiritual. O inimigo, irmãos, ele é poderoso, ninguém nega isso. O inimigo, Paulo vai dizer, Efésios 2, ele é o príncipe da potestade do ar. A palavra de Deus diz que ele anda em derredor como um leão, a fim de quê? Devorar-nos. Ele age, ele opera, ele tem os seus ardis, mas ele tem limites. Limites dados pelo Deus Todo-Poderoso, soberano. Deus é quem te guarda. Assim como Deus fez com Jó, é Deus que cerca a sua vida, é Deus que te protege.
Tantas e tantas coisas trágicas não aconteceu com você porque Deus tem te abençoado, Deus tem te livrado, Deus tem cuidado de você, Deus tem protegido, Deus tem ministrado as suas bênçãos sobre a tua vida e tem colocado limite e corrente no inimigo. Irmãos, Deus pergunta ao inimigo: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, Deus, Ele quer abençoar a tua vida, em todos os sentidos, mas principalmente espiritualmente. Ele quer que você, aonde esteja, você dê bom testemunho dele, como foi a mensagem de hoje de manhã. O nosso Deus quer que você viva na luz, porque você não é da noite, você não é das trevas, você é da luz. E o céu quer dar testemunho de você diante do maligno para a vergonha dele. Irmãos, quando um homem, uma mulher anda em integridade diante de Deus, mesmo nesse mundo que jaz no maligno, isso, irmãos, é motivo de vergonha para o inimigo. Porque é prova de que o justo, a mulher justa, viverá pela fé em Deus. Irmãos, uma última verdade: o crente que sofre, ele não pode perder a esperança. Está sofrendo, meu irmão? Não perca a esperança. Sabe por quê? Porque, irmãos, Deus não poupou que seu filho passasse por sofrimento por nós. A gente fala, irmãos, do nosso sofrimento, e às vezes a gente se escandaliza porque diz que o sofrimento é permissão de Deus. Irmãos, olhe para Cristo. O próprio Pai entregou o seu Filho a sofrer e morrer em nosso lugar. O próprio Pai, irmãos, entrega o seu Filho, e não há quem tenha sofrido como nosso Deus por nós, através do seu Filho Jesus. Que você não perca a esperança. E eu concluo aqui com Apocalipse 7, do versículo 15 ao 17, a partir da parte B do versículo 15. Aquele capítulo, irmãos, onde fala sobre o selo do Deus vivo na vida dos justos, daqueles que estão diante do trono de Deus, com vestiduras brancas, clamando ao Deus. A palavra de Deus diz: aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a promessa que Deus nos faz mediante o Cordeiro Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor.